Entrou já. Tânia, boa noite. Tânia. Boa noite, Tânia. Edelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Edelberto, graça e paz. Valdiceia Pérez, boa noite, irmãos. Boa noite, Valdiceia. 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 Boa noite. Um abraço aí no Adilson. O João, boa noite. Quero agradecer as orações. O João. A tia Miriam, boa noite. Ela e o tio Ferreira. Boa noite, João. Boa noite, Miriam. E o tio Ferreira também. E Ferreira, boa noite também. Renato, boa noite. A dona Celi, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Celi. Dona Maria José, boa noite. Boa noite, Dona Maria José. A tia Miriam tá pedindo para eu orar pela tia Mirna, que tá com dengue, né? Orar pela Mirna? É. Tá dengosa? Tá. Marcos Jusilene, boa noite. Boa noite, Marcos Jusilene. O Gabriel e Jamile, né? Se eu esquecer dos dois. Ah, não, a tia Miriam disse que é Covid. Covid? Covid. Dona Ilma, boa noite. Boa noite, Dona Ilma. Seu Simeão, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão. Dona Maria Helena. A Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Juliana Siqueira, boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, Juliana Siqueira. Graça e paz.
Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Terezinha. A Berenice, agradeço a Deus pelas maravilhas que tem feito na minha vida. Amém, Berenice. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Adilson Góes, boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson Góes. E a Berenice está pedindo oração pela família e todos os irmãos da live. Isso aí, Berenice. Oração pela família e os irmãos da live. A Tati, boa noite, irmãos, e já compartilhou. Isso aí, Fátima, boa noite. Tati. Pai Tati, boa noite, Tati. O João está agradecendo pela melhora do Iago. Ele disse que está melhorando. Amém. A Jaque está dando boa noite, já compartilhou também. A Jaque. A tia Noemi, boa noite. Deus nos abençoe e nossas famílias. Isso aí, Noemi. Deus nos abençoe. Estão firmados no Senhor. Sigam-me com sua face ver. É pela fé que vou viver. Em cada cruz suportar. Eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real. Ao peregrinar tudo é moral. Secai a tentação e fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. O Beto, marido da Berenice, está dando boa noite. Boa noite, Beto. A Vanilda entrou e pediu oração pela vida financeira dela. Boa noite, Vanilda. Vamos orar pela sua vida financeira. Já já você terá respostas. Pode crer. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Vai iniciar, não? Vamos. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por tua graça e misericórdia para conosco. Clamamos a tua bênção, ó Deus, por esse momento de estudo da tua palavra.
momento de oração, ó Deus, e elevar a Ti as nossas petições, conhecedores, ó Deus, que Tu és o Deus da misericórdia que tem nos atendido. Perdoa, Deus, o nosso pecado, nossas falhas, é o que nós clamamos a Ti no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação desta noite é registrada lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, do 38 até o 48, onde nós vamos falar sobre a vingança e do amor ao próximo. Assim nos diz a palavra do Senhor: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te fere na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, não volteis as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, a palavra de Deus vai tratar, Jesus Cristo vai hoje nos ensinar coisas extremamente imensas, muito além do nosso alcance. Está muito longe da nossa natureza. E quando a gente fala sobre o amor, sobre a prática do amor, né, Jesus Cristo nos ensina sobre isso, mas quando Jesus Cristo vai afunilando, vai apertando sobre esse assunto, aí nós vamos descobrindo dia após dia como é difícil realmente colocar em prática esse sentimento. Porque normalmente quando nós estudamos sobre o amor, nós temos uma tendência de nos tornarmos muito teóricos, né? E muito se fala em amor, muito se diz que ama. Mas nesse texto aqui, Jesus Cristo vai falar de assuntos do relacionamento entre nós e o próximo. E nesse relacionamento entre nós e o próximo, para que nós viéssemos a descobrir que não é fácil nós nos relacionarmos com o próximo, e basta dizer que até mesmo dentro de casa já é dificílimo termos um relacionamento saudável e espiritualmente maduro, que realmente podemos colocar em prática esse sentimento do amor. Jesus deixa bem claro para nós como é difícil. E como é que nós aprendemos sobre a dificuldade do amor? É quando o próprio Senhor Jesus Cristo vai destacar temas, o próprio Senhor Jesus Cristo vai destacar assuntos que muitas das vezes nós achávamos que era fácil de amar, mas quando ele lembra esses assuntos, por uma razão muito lógica, por uma razão que nós ocultamos no nosso coração, ou não porque vivemos ele todos os momentos, mas que nós temos alguns sentimentos nossos que ficam lá dentro guardados, não é? E quando de repente acontece de sair de dentro de nós aquele sentimento, aí o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando através desse texto de hoje o significado profundo de realmente amar nesse sentido. Jesus Cristo vai tocar em assuntos, meus irmãos, que é extremamente complicado para nós, tá? Não se iluda. Tá? Jesus Cristo vai mexer em coisas aqui que nós vamos achar que é impossível. E realmente é impossível para nós, tá? É impossível de nós realmente chegarmos ao nível
do estudo, ou nível daquilo que Jesus Cristo não só diz que é, mas que viveu. É muito fácil dizer, eu tenho Jesus no coração. Né? Aí João, lá em 1 João capítulo 12, versículo 6, ele diz o quê? Aquele que diz que está em Cristo, assim também deve andar como ele andou. Não está dizendo que é crente, não está dizendo que tem Jesus, não está dizendo que ama Jesus. Nós sentimos esse amor por Jesus, amém. E agora? Jesus não entrou na nossa vida simplesmente para ouvir de nós que nós o amamos. Jesus entrou em nossas vidas para transformar, para mudar a nossa natureza. E para revelar a nós, tá, a dificuldade que existe. Né? Muito difícil, tá, meus irmãos? É fácil, e ele vai dizer algumas partes aqui do texto, que é fácil de dizer que ama, quando na realidade a exigência desse amor, tá, ultrapassa o que nós estamos acostumados. Quando Jesus Cristo vai nos ensinar algo de extrema preciosidade nesse texto, tá? Por isso nós temos que aprender com ele. Meus irmãos, o aprendizado sobre o amor é prioridade na vida. Nós aprendemos através do mandamento, a nossa relação com Deus. Amai ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Lembram disso? Estudamos há poucos dias. Aí o Senhor vira e diz assim, e ao próximo... Quer dizer, o resumo da lei, o resumo de tudo aquilo que nós vivemos é o amor. E por que tem que ser o amor? É o amor porque só o amor, de fato, pode superar. O amor que supera tudo. Que amor é esse? Qual é o amor que supera tudo? Seria o amor chamado no grego de filéu? É o amor do pai para o filho, para a esposa, é o amor do relacionamento comum. Não. O amor que o Senhor Jesus Cristo está trazendo aqui é exatamente o ágape. Aquele amor que Deus nos amou. Nós vamos descobrir isso aqui. E, portanto, meus irmãos, não adianta nada você achar que está indo para o céu, você achar que está salvo, e não tem isso dentro de você, não tenha isso dentro de nós. A gente sabe que é difícil de praticar, mas existe dentro de nós a partir do momento que nós cremos que o Senhor Jesus Cristo salvou as nossas vidas e o Espírito Santo faz morada no nosso coração. Se ele faz morada no nosso coração, significa que o potencial de amar a esse nível existe. Agora, o que na realidade é difícil para nós é a nossa natureza. E existe então essa luta, essa batalha, essa luta difícil, né? De amar ao próximo, de amar as pessoas e de nos amar a nós mesmos, de amar os familiares, enfim. Nós vamos aprender algo de precioso. A primeira coisa que nós vamos descobrir aqui é quando Jesus vai citar aqui sobre a lei da vingança. Né? Se vingar. Isso aí é uma lei da palavra de Deus lá no Velho Testamento. Tá? Está em Deuteronômio, está em Levítico, está em vários lugares. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Nós chamamos, é chamado isso aí a lei da retaliação. Nós temos, as pessoas começaram a interpretar que a lei de retaliação, tá, podia ser feita de qualquer forma, né, olho por olho, dente por dente, né, para conter o avanço do pecado, para conter o avanço da violência. Obviamente que se você é violento com alguém e recebe a mesma violência, então é o primeiro princípio que nós vamos usar, é que a lei exige uma retaliação justa. Isso mesmo. É uma retaliação justa. Quando é dente por dente, então, se você brigasse lá com alguém e arrancasse um dente lá, você ia perder um dente também. Mas acontece que, e lá na lei vai dizer, é dente por dente, queimadura por queimadura, pé por pé, mão por mão, enfim. Tudo aquilo que numa agressão física prejudicasse ou machucasse ou ferisse alguém, a mesma coisa ia ser feito com você.
Tá? E se você achou bom, né, queimar alguém, então aprenda uma lição de uma vez, que pela lei, tá, da retaliação era devolvida a mesma coisa. Só que Jesus Cristo veio aplicar a lei do amor. Por quê? Porque ultrapassou, meus irmãos. As pessoas começaram a sair da justiça da lei, tá, e retribuir o segundo a mesma coisa que recebia, passaram então a ser agressor por coisas mais simples. Bastava uma discussão para o outro já machucar ele. Se você pegar lá atrás no livro do Gênesis, vai encontrar lá, tá? Entre Caim, que chegou alguém que disse, só porque ele pisou em cima dos meus pés, eu matei ele. Os irmãos estão entendendo o significado disso? É a mesma coisa que a lei dissesse para nós assim, dente por dente, olho por olho. Aí pula alguém no nosso quintal, nós ao invés de irmos lá e falar com ele, aconselhar e parar com isso, chamar a polícia, passa a mãe e mata ele. O ser humano começou a usar essa lei como base para extrapolar os sentimentos de vingança que ele tem dentro do coração. E como que vamos resolver isso? Jesus Cristo então começa a nos ensinar. Ele vai falar sobre a lei da retaliação que tem que ser justa. Ele vai aplicar a lei do amor ao próximo. Por quê? Porque só existe uma forma de nós sermos realmente justo, é quando nós passamos a olhar por uma outra maneira, olhar por um outro campo, olhar de forma amorosa. E aí, meus irmãos, ficou pesado. Fica pesado porque a lei do amor é não resistir para não fomentar o ódio. Interessante. É interessante pelo seguinte, meus irmãos. Se nós prestarmos bem atenção, Jesus Cristo manda aplicar o amor à lei da lei da retaliação por um princípio bastante interessante, que é aplicar o amor. Por quê? Porque se eu aplico o amor contra a violência, Jesus Cristo está prevenindo que o amor é capaz de não permitir que eu me torne não somente igual a ele, ou pior do que ele. E ao invés de eu amá-lo, de tirar o ódio do coração, eu vou fomentar, eu vou alimentar esse ódio. E então eu passo a ser um agressor mais violento e injusto. Tá? Passo a praticar a injustiça, passo a praticar a violência com injustiça. E o pior disso tudo, que nós, sendo filhos de Deus, vamos nos tornar então pior do que o agressor. Porque nós podemos desenvolver um sentimento de ódio tão grande contra alguém, ao ponto daquilo nos dominar o coração, e aí a coisa fica bem mais complicada do que aquilo que nós pensemos. Não é verdade? Por isso que nós vamos encontrar como resistência a lei do amor. Tá? Não resistir, para não fomentar o amor. Né? E é interessante porque quando você continua dentro da mesma leitura, tá? Não resistais, tá? Ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. Os irmãos entenderam aqui? Qualquer que lhe ferir a face direita, qualquer um que lhe ferir a face direita, né, uma bofetada, né, no rosto. E lá no costume judaico, a bofetada, ela provocava um sentimento, tá, muito ruim. Sabe por quê? Porque ela humilhava. A bofetada que Jesus fala aqui, que os judeus estavam acostumados a preservar, de não permitir que isso acontecesse, tá? Era aquela bofetada dada com as costas das mãos, tá? No lado direito do rosto de alguém, dessa forma assim, viu? E isso era extremamente humilhante. E acontece que Jesus disse o quê? Quando vos ferirem a face direita, ele fala o quê aqui? Volte-lhe também a outra. Mas aí o que aconteceu? Eles começaram a interpretar que se eu ferir alguém do lado direito, na face direita, ele tem que virar o outro lado e me ferir também. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus mandou revelar o quê? Revelar outra face da lei. Tá? Essa é a realidade. Por que a outra
face da lei. De novo, voltamos ao princípio aplicado no olho por olho, dente por dente. Quando alguém me fere e eu retribuo com a outra face da lei, que o judaísmo não conseguiu compreender, que a outra face da lei é o amor, e foi isso que Jesus veio revelar à terra. Foi isso que Jesus veio trazer ao verdadeiro significado das duas tábuas da lei, amar a Deus e ao próximo. Quando chegamos nesse momento, se alguém lhe ferir a face direita, mostre-lhe também a outra face. Jesus Cristo foi ferido. Jesus Cristo recebeu uma bofetada. Aí você me pergunta, Jesus Cristo mostrou o outro lado para eles baterem de novo? Não fez isso. Que é uma resposta, está lá em João 18, 22. Jesus está discutindo lá com os fariseus lá, né? Diante do sacerdote, e um soldado daquele vai e dá um tapa no rosto de Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim, eu estava aqui o dia todo, por que você me feriu? Por que razão você me feriu? Jesus não agrediu ele, Jesus não fez esse fogo do céu. Jesus Cristo não deu um outro tapa nele, Jesus não brigou com ele. Mas Jesus foi além, revelou amor. Revelação do amor vai exigir o respeito. Para não se desenvolver sentimentos de repúdio, sentimentos de ódio no coração. É nisso que nós estamos vendo aqui Jesus falando, ouviste que foi dito. Né? Ouviste que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Se alguém lhe ferir a face direita, volta ali também a outra. Só que revelar a outra face não significa bate aqui também. Né? Porque você é crente, e pelo fato de você ser crente, então eu posso te agredir quantas vezes eu quiser. Jesus ensinou assim. Não, Jesus não ensinou assim. Como também não me ensinou que eu vou revidar e vou brigar com você. Eu vou revelar sim a misericórdia, vou revelar amor, vou revelar perdão e vou me afastar e não quero essa confusão. Porque no coração do verdadeiro crente, do Filho de Deus, não pode se alojar e não pode se desenvolver sentimentos de ódio, de raiva contra as pessoas. Mas infelizmente nós temos visto esse tipo de sentimento não só no mundo, dentro das casas. As pessoas entre marido e mulher, né? É morte, é agressão, é filho agredindo pai, pai agredindo filho. E nós temos observado isso, meus irmãos, no dia a dia. Você vai observar que as drogas, o uso de drogas, outras coisas mais, uma grande porcentagem das pessoas que estão em casa de recuperação é fruto de lares desajustados. Meus irmãos, são brigas, são desacertos, a ausência do amor, a ausência do perdão. Mas Jesus disse o quê? A lei da retaliação é combatida pela lei do amor. Tá? A lei do amor. Portanto, não tem mais dente por dente, tem amor, perdão, misericórdia. Tá? Evitar, se afastar, para não acontecer o pior. Porque na realidade o que vai acontecer, se não prestar muita atenção, é que nós como crente, nós como filhos de Deus, vamos passar a ter e alimentar sentimentos, tá? Que não condiz com a nossa realidade. A coisa feia, meus irmãos, às vezes é nós estar descobrindo que pseudo-crente, né? Porque eu não sou muito de acreditar nas pessoas que se dizem crente, que vivem se atracando, brigando e discutindo e xingando o outro e agredindo, e não é por aí. Então isso aqui não está tendo efeito no coração dessas pessoas. Mas nós vamos encontrar também no versículo 40 a 42 a lei que exige o penhor e a lei e o amor que exige misericórdia. É o que nós vamos entender aqui. Observe o versículo 40. Ao que quer demandar, presta atenção, aquele que quer demandar quer dizer ir para a justiça, tá? Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. O verdadeiro significado disso, meus irmãos, tá? Primeiramente, não entre num processo jurídico contra ninguém. Esse é o conceito que Jesus Cristo está ensinando, tá? Aqui nós estamos falando de um outro aspecto. Não quer dizer que o irmão vai perder uma casa para um gente do mundo e não vai fazer nada. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando aqui para não entrar em demanda, não entrar, tá, em demanda contra as pessoas. Por quê? Porque eles pediam na justiça, quando alguém, no judaísmo, no período antigo de Cristo,
Isso funciona até hoje, pela lei, né? Alguém pedia uma penhora. Então ele dava a capa, dava a túnica. A túnica era uma vestimenta interna que cobria a pele do corpo e uma capa que cobria tudo. Tá? Então esse era a vestimenta de alguém. A capa ele tirava quando ia trabalhar durante o dia e à noite ele usava a capa por causa do frio. Então Jesus está dizendo assim, se alguém foi lá e ofereceu a sua capa para você, tá? Ou foi cobrar uma sua, que você foi lá, fez alguma coisa, deu a capa como garantia, não entre em demanda. Não dê somente a túnica, dê a capa também. E por quê? Porque existe o amor, meus irmãos. A pessoa que fosse dormir sem aquela capa, ela ia ter problema, ele ia sentir frio. E Jesus Cristo está estendendo a coisa aqui para o lado do amor, só para nós entendermos que o amor realmente é difícil de colocar em prática. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos aí brigando, querendo discutir com alguém por coisas pequenas. Isso mesmo, por coisas pequenas, né? Não aprendendo a amar as coisas, não amar as coisas deste mundo. Como que tem, meus irmãos, crente agarrado nas coisas desse mundo a ponto de querer se descabelar? E é isso mesmo, tá? Por quê? Porque realmente é apegado. Eu já contei aqui há algum tempo atrás a história de um crente que comprou um sítio e foi morar lá no sítio. Quando ele chegou no cartório para fazer a escritura, o chefe do cartório chamou ele e falou assim, ó, o senhor tem que tomar cuidado, está comprando esse sítio, mas preste bem atenção, o senhor vai ter um vizinho lá terrível. Viu? Vai ter um vizinho lá terrível. Aí o crente olhou para ele e respondeu assim, eu vou matar ele. O dono até falou, como? Isso mesmo, vou comprar o sítio e vou matar ele. Aí ele ficou nervoso com aquilo e falou, bom, se é problema seu, eu vou para a polícia. Aí o crente foi para lá. Chegou lá, a primeira coisa que o vizinho veio de lá gritando, falando alto, foi, olha, presta atenção, hein? Esse sítio que você comprou, essa cerca aqui, ó, ela está a 2 metros dentro do meu terreno, hein? O cliente virou, não tem problema, pega lá as ferramentas, vamos botar a cerca 2 metros para dentro do seu terreno. Acabou. Não tem demanda, está resolvido. Aí ele já ficou sem graça. Né? E ajudou ele a fazer. Foi lá, pegou, botou a cerca no lugar lá, que ele disse que era. Continuou vivendo. Quando foi um belo dia, lá vai o membro, o crente para a igreja. Escola dominical, Bíblia debaixo do braço, lá vai ele. Quando chegou lá na frente, encontrou lá a carroça do vizinho agarrado na lama. Desceu, botou o paletó lá, foi lá, agarrou na roda da carroça, ajudou a tirar a carroça da lama. Aí tirou a carroça da lama e foi embora. Aí o vizinho começou a achar estranho aquilo, um dia perguntou para ele, onde é que o senhor vai todo domingo? Ah, eu vou na igreja. É mesmo? Pode ir qualquer um lá? Pode. Quer ir comigo domingo que vem? Quero. Foro. Chegou lá o Senhor Jesus Cristo e pá, pegou o coração dele. Salvou ele. Converteu ele. Viraram amigo, viraram crente, viraram tudo, acabou essa coisarada toda. Um dia vem os dois na cidade, estão andando junto. Aí o dono do cartório vinha vindo, encontrou os dois. E olhou para o crente e falou assim, ué, o que houve aí? Aí o crente falou para ele assim, ó, eu não falei para o senhor que eu matava ele? Matei. Não entendeu muito bem que ele estava falando da vida espiritual. Eu mato ele. Matar não significava chegar lá, tá, e dar um tiro nele, não. Matar era chegar lá e revelar o outro lado da lei, o amor. Foi isso que o crente fez. E conquistou. E Cristo tocou no coração dele. O Evangelho precisa de pessoas assim. Como crente que realmente está disposto a pagar o preço e não está aí apegado, agarrado a mesquinhez. A coisas pequenas. Não é? Agarrado às coisas pequenas. Aí diz aqui no texto ainda. Se alguém te forçar, né? Te obrigar a andar numa milha, vai com ele 2. O que quer dizer isso? Para entender isso, tem que conhecer um pouquinho lá do costume judaico. Sabe o que acontecia naquela época? Naquela época funcionava assim. Os viajantes, homens que viviam viajando para lá e para cá como comerciantes, indo de cidades para cidades, quando chegava uma certa hora que eles iam embora para viajar, então era costume
era costume alguém acompanhar esse viajante até um trecho da estrada, lá na frente, para ele não viajar sozinho por causa do perigo que era andar sozinho. Tá? Aí Jesus começa a ensinar eles assim, se alguém te obrigar, vamos supor que você não quisesse ir, que tinha outras coisas para fazer e não queria ir. Então você não era obrigado a ir porque isso era um costume. E se você não fosse, acontecesse alguma coisa com aquela pessoa que deveria ter acompanhado, que você devia ter acompanhado, então a cidade, o lugarejo, tá, respondia pela vida daquele homem. Assim funcionava. Aí Jesus falou assim, se alguém te obrigar a andar uma milha, por amor, por misericórdia, olhe para as pessoas com amor, olhe para as pessoas com compreensão, com misericórdia, faça o seguinte, não anda uma milha não, estão querendo que eu vá uma, eu vou duas, pronto, vou dar mais segurança para ele, vou dar mais tranquilidade para ele, vou 2 milhas com ele, pronto. Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, de coisas que possivelmente aconteceria. Pode observar bem no texto, ao que quer demandar. Se alguém te obrigar. Jesus está ensinando aqui uma prevenção. Se acontecesse um fato inusitado como esse, de alguém te obrigar a ir, então não resista. Revele amor, revele misericórdia para a pessoa que vai viajar. E Jesus ensinava o exercício e a prática do amor constante. Meus irmãos, até onde nós estamos dispostos, hein, a deixar algumas coisas para trás, até onde nós estamos dispostos a não estar agarrado com mesquinhez, até onde nós estamos dispostos a fazer uma caminhada, em ajudar alguém, em se esforçar. Às vezes eu vejo aqui algumas pessoas da SAF indo dormir no hospital com alguém que está doente. Às vezes não tem parente aqui. Conheço um caso da nossa igreja central, tá? Onde precisaram de ajuda, a SAF acolheu, foi lá, fez, levou, trouxe, fizeram tudo o que era necessário. Exatamente o que Jesus ensina aqui. Coisa boa é um crente saber que pode ir para uma determinada região e encontrar lá crente, gente fiel ao Senhor, que está colocando em prática o amor. É disso que Jesus está nos ensinando. É difícil? É extremamente difícil. Por causa da nossa natureza, nós somos ruins. Mas o amor de Deus no nosso coração vai nos mudando, vai nos levando e vai nos levando para realmente ajudar. E é interessante que nesse texto aqui, ele vai dizer que deixe também a capa e vai e com ele, né? Anda 2. E depois ele ainda diz, dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ele está dizendo assim, o amor, meus irmãos, desenvolve amizade. O texto está dentro de um clima aqui de vizinho, gente conhecida. Ele diz assim, se alguém te pede, dá quem te pede e não volte as costas. Normalmente nós pensamos em dinheiro. Mas não é isso que Jesus está ensinando só aqui não é dinheiro. Às vezes, meus irmãos, às vezes assim, vizinhos, amigos, pessoas necessitam de algo que você tem. Elas precisam de um instrumento, precisam de uma panela, precisam de uma... Empresta. Por que vai ficar aí? Ele quer meu isso aqui, que a minha avó me deu, eu vou morrer com isso aqui. O que é isso? A pegada de mesquinhez é coisas pequenas. Não é por aí. Por isso Jesus diz, dá quem te pede, não volte as costas. E ele vai dizer assim ainda, ó, não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Não faça acepção de pessoas. Nós temos uma tendência, tá, de querer emprestar, ajudar pessoas que nós conhecemos. Mas Jesus está dizendo aqui, não é por aí não. Não é por aí, porque na sequência do texto você vai descobrir que não é. Na verdade, ele vai dizer assim, você emprestar, você ser simpático para as pessoas, você desenvolve amizades. Eu não sei por que as pessoas às vezes têm dificuldade para tudo. Né, meus irmãos? Estuda, lê Bíblia sempre, mas não conseguem captar aí o que Jesus está ensinando. Por isso Jesus está olhando para os seus discípulos, está olhando para a sua igreja e está vendo a dificuldade que nós vamos ter, olho por olho e tudo mais.
Entendeu? Não é por aí o caminho. Não é, vocês não podem desenvolver sentimento dessa forma. Viu? Isso mesmo, tá? E se a lei exige o penhor lá de garantia, o amor exige misericórdia. Tenha misericórdia da necessidade, empresta, não te vira as costas não. Viu? Ajuda. Às vezes dinheiro, às vezes um remédio, às vezes alguma... Tem que ajudar. Meus irmãos, às vezes nós não conseguimos entender por que acontecem coisas com amigos, parentes nossos e conosco também, né? E necessitamos de ajuda. E muitas das vezes as pessoas passam um aperto, porque uns têm vergonha, outros não têm coragem de estar pedindo, enfim. Mas nós, como crentes, temos que estar atentos a isso, viu? Isso, nós somos um corpo. Viu? Como é que o pé pode dizer para a mão que não precisa dele? Né? Não tem isso não. Nós somos um corpo, vivemos juntos. Se o irmãozinho está ruim, nós... Se a gente machucar o dedo mindinho, o corpo todo sente. O corpo todo sente. Eu fico muito triste de ver igrejas aí que o irmão começa a falhar, tá doente, tá não sei o que, vai descobrir não sei quanto tempo depois. Tá? Vai descobrir tempo depois, ele sofreu um monte de tempo. E ninguém sentiu a dor do outro. Sim, meus irmãos. Porque a ausência do amor não vai me permitir sentir a dor do outro. Sentir a necessidade do outro. Não vai. Mas Jesus bate nessa tecla. Porque ele viveu assim, mostrou que é assim. Ele tanto comprou as dores dos outros, que o Isaías vai escrever lá. As nossas dores estavam sobre ele. Viu? E às vezes eu me pergunto assim, até onde eu vou, né? Dentro dos ensinamentos profundos de Jesus. Hein? E prestar sem fazer acepção, ajuda todo mundo. Não está nem aí. É ou não é? Você será abençoado. Será abençoado. Porque quando chega no versículo 43, nós vamos descobrir uma das lições preciosíssimas sobre isso. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não foi dito assim não, tá? Lá está dito que tem que amar o próximo, tem que amar. Lá não está ordenando odiar ninguém. Mas os escribas, os fariseus, né, pegaram o texto e acrescentaram ao texto algo que não está no texto. Que serviu para pretexto. Não é verdade? E quando serve para pretexto, serve para se explicar diante da sociedade que ele cumpre a lei, mas que os outros não têm condição de cumprir. Por quê? Porque eles acrescentaram. Existe 603 ou 618 lei verbal, tá? Só sobre os mandamentos de Deus. Que foram acrescentados para ninguém poder cumprir, só eles. Né? E o que a palavra de Deus vem nos dizer? Jesus está dizendo assim, olha... Preste bem atenção, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Isso foi dito. Mas não diz amarás, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Peso. Amar inimigo. Amar aquela pessoa que não gosta de nós é difícil. Amar aquela pessoa que nos persegue como inimigo é difícil. É difícil de amar. É tão difícil que a sequência do texto, Jesus vai dizer, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Hein? Ora pela quem está te perseguindo. Às vezes a pessoa me pergunta para mim, rapaz, tem uma pessoa lá na empresa, tem uma pessoa lá na igreja, tem uma pessoa não sei aonde, que vive me perseguindo, vive me falando coisas, eu não sei porquê. Né? Eu falei assim, é fácil, é Deus te ensinando a amar, a orar, a interceder por ela. Entra por esse caminho e você será bem sucedido, pode ter certeza disso. Viu? Porque Deus vai resolver esse problema. Né? Porque o amor ágape é aquele que ama quem não é digno e nem merece esse amor. É o que Jesus está dizendo. Nós temos que amar com o amor ágape, que é o amor que Deus, tá, nos amou. É o amor que Deus nos amou. Chama-se ágape. Isso mesmo. Esse é o amor, tá? Que não merece, que não é digno. Não é digno e nem merece esse amor. Não tem ninguém, mas ele ama a si mesmo. É esse amor insondável. Tá? Lá no versículo 44, Jesus deixa isso muito claro.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar os inimigos, tá, meus irmãos? É aquele amor, tá? Que nós vamos descobrir na Bíblia, que fomos amados. Os verdadeiros filhos de Deus, eles amam incondicionalmente. Pode ter certeza disso. É incondicional. Porque amar o inimigo é não condicionar o amor para aqueles que são amigos. Amar o inimigo é um amor incondicional. E esse amor tem um nome, ágape. É o amor de Deus. Por isso Jesus começa no texto que ele vai nos dizer logo em seguida que somos filhos de Deus. Porque para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Exatamente isso. Para que realmente nós possamos amar incondicionalmente o inimigo, aquele que nos persegue. Só existe uma forma. É a forma como Deus nos amou. E aí nós somos aqui comparados. Nós aqui ficamos na mesma linha, carente de amor, carente de perdão, carente de misericórdia. Por isso, quando nós olhamos para as pessoas, meus irmãos, às vezes xingando a gente, brigando com a gente, nós temos que avaliar da seguinte forma: carece do amor de Deus, como eu também careço. Mas eu já tenho o amor de Deus, então eu vou ter que amá-lo exatamente da mesma forma como Deus me amou. Que benção, hein? É benção. É fácil? Não existe facilidade para isso. Não existe. Não se convença disso. Não seja arrogante. Tá? Precisamos de aprender com Jesus. Não só aprender com Jesus. Precisamos amar junto com Jesus. Ele junto do nosso sentimento. Ele nos amando através de nós. Porque senão vai ficar difícil. Tá? E depois ele vai dizer aqui no versículo 45, no 46, tá? Ele diz assim, no 45 ele diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol, tá? O seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Você já imaginou se Deus amasse como nós? Esse povo aqui não merece chuva, não vai chover sobre ele. Aí não ia ter comida, não ia ter nada, não tinha nem água para beber, morria tudo. Não, que tem gente que a gente quer fazer isso. Lembra lá do João lá? Aí, do Tiago, querendo descer fogo do céu para matar os samaritanos tudo? Já pensou se Deus amasse daquela forma? Não é daquela forma. Por isso que o Mateus, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui muito claro: para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer. Preste bem atenção. O Pai faz nascer o sol sobre justos, sobre injustos, tá? Faz nascer sobre os maus, sobre os bons, tá? É isso mesmo. Ele faz isso. Ele não faz distinção. Ouviu? Não faz distinção. O verdadeiro amor é esse, tá? Ele não faz distinção sobre isso. É uma coisa que nós temos que aprender todos os dias. Tem que amar. Tem que amar, não é só aquele que é incondicional. É isso mesmo. Tá? O verdadeiro amor, meus irmãos, ele não espera retribuição. Ele não vai só fazer cair chuva sobre bons ou não. Ele abençoa a chamada graça comum, bênção comum a todos. É o que o mundo vive debaixo da graça comum, da bênção comum. Bênção comum que está dando lá não sei quantos milhões de toneladas de cereais, não sei quantos milhões de toneladas de alimentos. Toda semana você vai no mercado, está lotado de comida. É Ele nos dando, é Ele nos abençoando. E lá no mercado não tem esse, não tem aquele, não tem salvo, não tem pecador, não tem... Todo mundo ali é pecador. Os salvos também. Não existe privilegiado, existem todos carentes. E o amor de Deus é tão grande, por isso chamado de ágape. Ele vai amar aqueles que não merecem, aqueles que nem sequer, tá, meus irmãos? É digno de ser amado. O verdadeiro amor é aquele que não espera retribuição, né? O verdadeiro amor, meus irmãos, demonstra simpatia. Isso, meus irmãos, aqui ele fala assim, ó. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Nenhum, né? Que recompensas tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, né? Que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Já pensou você andar na rua só cumprimentando a gente que você conhece? Tem gente assim, viu? Tem um monte assim.
Você já tem que virar a cara pro outro que tá vindo na rua lá. Aquele lá tá todo mal trajado, não vou nem cumprimentar, não, vai me pedir dinheiro. Né? Vai mesmo pro lado, vai embora. Eu amo o próximo, mentiroso. Eu amo tanto o próximo lá que ser mentiroso. Entendeu? O verdadeiro amor demonstra simpatia com todos. Isso mesmo, irmão. Crente é simpático. Ei, se você é crente, não vira antipático não, hein? Quem é antipático não prega o evangelho. Não prega. Ninguém gosta de gente antipática. Tem que ser simpático com todo mundo. O amor é uma herança de Deus a seus filhos. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso aí. Vocês notaram que Jesus Cristo vem trazendo um amor ágape desde o começo, olho por olho, dentro por dentro. Vocês têm que agir com amor, têm que agir com amor. Quando chega lá na frente, no versículo 32, ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, os irmãos já compreenderam que Jesus Cristo traz toda a conduta humana de relacionamento entre nós, na igreja, fora da igreja, com gente do mundo, aquele que nos persegue, aquele que nos odeia, a pessoas que fazem coisas erradas conosco, aquele que nos dão golpe, aquele que nos tapeiam, aquele que nos enrolam. Todos, meus irmãos. Jesus Cristo está dizendo assim, ou vocês têm que aprender a amar, assim como o Pai nos amou. Assim como Ele amou vocês. Meus irmãos. E como é que o Pai amou? O Pai amou a mesma coisa. E nós temos que imitar. Ele diz aqui, ó. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Nós não vamos ser perfeitos como Deus no sentido, né, o mais profundo da palavra, mas nós podemos ser perfeitos em amar, em perdoar, em não fazer acepção de pessoas. Isso, Deus não faz, meus irmãos. Ele faz cair a chuva sobre os bons, sobre os maus, sobre o... É exatamente esse, meus irmãos. Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia é rica desse amor de Deus. E nós fomos salvos, tá, por esse amor. Evidentemente, esse amor está no coração do crente salvo. E evidentemente nós somos desafiados a colocá-lo em prática. E pela palavra de Deus nós vamos aprendendo, e a palavra de Deus vai despertar as nossas dificuldades em várias e várias áreas da vida. O aprendizado com Deus é uma coisa magnífica, imensurável. Deus está nos preparando, nos deixando para que nós possamos nos tornar cada vez mais filhos de Deus. Isso tem uma finalidade: evangelizar, mostrar que crente realmente é filho de Deus. Isso prova o amor de Deus, a existência de Deus, a missão de Cristo, que Ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. Tudo isso é revelado através da igreja no exercício prático do amor ágape. Nós fomos atingidos por esse amor. Por isso Jesus Cristo traz tudo isso para dentro desse amor. E quando Ele traz tudo isso para dentro desse amor, Ele pergunta para nós assim: tu me amas? Sabe quem fez essa pergunta para Jesus? Para quem Jesus fez essa pergunta? Para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: mestre, tu sabe que eu gosto de você. Jesus olhou para Pedro de novo e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro insistiu: mestre, tu sabes que eu gosto de você. Aí Jesus falou na linguagem dele: Pedro, tu gosta de mim mesmo? Jesus perguntou 2 vezes em ágape. E a última vez Jesus perguntou no amor filéu: Pedro, tu me amas? E ele disse o quê? Tu sabes todas as coisas. Aí não tem mais jeito, né? Jesus quer saber de nós o seguinte: tu me amas? Bom, se você foi salvo por mim, e o amor do Pai está em mim, é muito claro descobrir uma coisa: você me ama, então você ama o próximo. Já estudamos isso aqui. Aqui Jesus Cristo vai detalhando a nossa relação com Ele, a relação com o mundão, a relação com as pessoas, a relação com tudo. Tudo vinculado no princípio do amor. Ágape, tu me amas? O amor é uma herança de Deus a seus filhos. Você é herdeiro de Deus. Desse amor profundo que o Senhor Deus deixou no coração de cada um de nós. Vou concluir com Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 13, versículo 12 ao 14, ele diz assim:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. Amém, irmãos? Que Deus nos oriente, nos mostre as nossas fraquezas, revele a nós os obstáculos que nós temos para realmente viver esse evangelho glorioso e amar conforme ele exige. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar encerrando assim esse momento de reunião diante do nosso Deus, tá? E logo após, se tiver algum pedido de oração, os irmãos podem fazer. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido, Deus, por tantas bênçãos derramadas sobre o coração de cada um de nós. Te pedimos nesse instante, ó Pai, que tu toque nos nossos corações para aprendermos, ó Deus, a tua palavra, para colocarmos em prática a tua palavra e que tu nos dê forças, ó Deus, para vencermos obstáculos naturais nossos, que por muitas das vezes, ó Deus, nós guardamos dentro do nosso coração como algo precioso, como o nosso ego, como as coisas, ó Deus, que nós achamos que é muito importante. E que tu, através da tua soberana e digna vontade, vem, Senhor Deus, mostrar para nós que a coisa mais importante é o amor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar nesse nível, a sermos crentes verdadeiros e filhos verdadeiros de Deus. Perdoa o pecado, perdoa as nossas fraquezas e ajuda-nos, ó Deus, a crescer espiritualmente através da tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos em Cristo, teu amado Filho Jesus. Amém, Pai. Clique, consulte a reputação do vendedor e com... Enquanto sai um vendedor aí. João agradeceu a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar pela Mirna, tá? Pelas informações que nós temos aqui, Covid. Mirna, vamos orar pela vida dela. E também pela família, tá? Da Berenice. E também pela Vanilda, com seus problemas. Pedindo a Deus que Deus restaure a saúde da Mirna. E também, né, resolvendo assim o problema da Vanilda. E também abençoando a família da Berenice. Ok? O Leonardo colocou até quinta-feira no próximo estudo. Deus abençoe vocês todos. Deus te abençoe, Leonardo, cada vez mais. Que Deus continue te orientando e nos abençoando para caminharmos juntos até onde o Senhor Deus nos levar. A Berenice colocou: boa noite, pastor. Deus abençoe sempre o Senhor. E Deus abençoe você também, Berenice, você e sua família. Continua firme no Senhor Jesus Cristo, hein, Berenice?
Até quinta-feira, se o Senhor Deus permitir.